Meditação para o dia. O Salmo 23 fala sobre o cuidado do pastor com as suas ovelhas. É bem curioso que no Evangelho de João, capítulo 10, a Bíblia apresenta Jesus como bom pastor, aquele que dá vida, que cuida das ovelhas. Agora, o curioso nisso tudo é que nós não encontramos Jesus falando sobre os carneiros. Não se vê falando, porque ele dá vida pelos carneiros. Não. Ele cuida das ovelhas, dá vida pelas ovelhas. Para nós entendermos isso, é importante um pouco de conhecimento técnico. Entendamos então que o filhote do animal antes da fase adulta é chamado de cordeiro. Tanto é que para designar o macho da fêmea é apenas cordeiro macho ou cordeiro fêmea, porque ambos são cordeiros. Agora, quando entra na fase adulta, que é a partir dos 18 meses de idade, aí sim, a fêmea se torna ovelha e o macho se torna carneiro. Quer dizer, então, que não tem ovelha macho, não é? O macho é o carneiro. Agora, por que a Bíblia então faz distinção e se refere apenas às ovelhas? Porque a ovelha, ela é completamente diferente do carneiro. Porque a ovelha, ela é dócil, ela é meiga, ela é gentil, ela é amável, é tratável. É um animal que aceita ser dirigida, aceita a disciplina. Ao passo que o carneiro não aceita. O carneiro, ele quer impor sua vontade. E o carneiro, interessante, é que é um animal forte e tem chifres, aqueles chifres curvos, e a cabeça muito dura, que é a cabeça preparada para pancada. Daí você vai entender que o carneiro é cabeça dura. Porque aquele que não aceita a direção de Jesus, que não aceita a orientação de Jesus, que não aceita o conselho, a disciplina de Jesus, é cabeça dura. Esse aí é carneiro, não é ovelha. E Jesus não conduz carneiro. Jesus não deu a vida pelo carneiro, ele deu a vida pela ovelha. Porque é essa que vai submeter a direção dele, que vai aceitar o conselho, que vai aceitar o seu amor, inclusive vai corresponder ao seu amor. Então, o que é que se fazia com o carneiro? O carneiro separava alguns para serem reprodutores e os outros carneiros eram usados no abate. Quando vão comer a carne de um animal, não se mata a ovelha, matava o carneiro. Porque ele dava problema, não bastava poucos reprodutores para resolver o problema da inseminação das fêmeas. Nós podemos entender essa diferença? A ovelha, ela produzia leite, ela produzia lã e ela dava cria para multiplicar o rebanho, porque a ovelha dava cria de 5 em 5 meses. Ela dá cria de novo, quer dizer, o período fértil é bem curto, a reprodução ela é bem rápida. Isso também nos mostra exatamente como é que deve funcionar o evangelho. Quer dizer, a ovelha gera a ovelha, então isso pode ser crescido, pode ser reproduzido rapidamente. 5 meses a ovelha já está pronta para gerar uma outra ovelha, que na verdade, enquanto filhote, é o cordeiro. Sabe, meus queridos, nós precisamos entender qual é o relacionamento de Jesus. E o que é que você tem sido no reino de Deus? Você tem sido um carneiro ou você tem sido uma ovelha? Lembre-se que o carneiro é cabeça dura. Não aceita a direção, não aceita a orientação. Nós precisamos de aceitar a direção de Jesus em nossas vidas. Para isso, o nosso comportamento precisa ser comportamento de ovelha. Pastor Nasson, mas se tiver algum pastor hostil, cruel, que maltrata as ovelhas, saiba que por trás de um pastor existe sempre outro pastor. E o pastor do qual me refiro é o pastor Jesus Cristo, aquele que vem e peleja com justiça, que defende as ovelhas até dos maus pastores, daqueles que maltratam, daqueles que são cruéis, daqueles que não gastam tempo para alimentar adequadamente as suas ovelhas e deixam as ovelhas na ignorância, sem conhecimento. Então, Jesus, o nosso pastor, ele cuida de nós. Seja ovelha e não seja um carneiro. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pelo privilégio que nós temos de sermos chamados ovelhas do rebanho de Jesus Cristo. Obrigado pelo privilégio de sermos pastoreados e cuidados por Jesus Cristo.
Ajuda-nos, ó Jesus, para que nós não sejamos cabeça dura. Dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento, dá-nos discernimento, conhecimento da sua palavra, Senhor. Para que não sejamos rebeldes, cabeça dura, Senhor, mas que sejamos mansos, que sejamos humildes, que sejamos tratáveis. Assim, vamos desfrutar de todas as benesses que o Senhor tem preparado para nós, com toda certeza. Ó Jesus, cuida dessa pessoa, pastoreia essa alma que agora ouve a essa mensagem. Ajuda-nos, ó meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.